Imagine uma seleção em que o goleiro importa vinhos, a defesa cria gado, o meio-campo mistura vinhedos, cavalos e até colmeias e o ataque junta grãos, vinho e marca internacional. Parece uma escalação inventada, mas todos esses jogadores existem. Tafarel, Iniesta, Pirlo, Batistuta, Cavani, Neymar. Alguns produzem, outros transformam, comercializam ou usam a própria imagem para entrar nesse mercado. Hoje vamos descobrir por que tantos jogadores investem no agronegócio e vamos escalar esse time de craques. Quem veste a camisa da Seleção Internacional do Agro? E fica até o final, porque Arrascaeta será convocado, mas a posição dele vai causar polêmica. O que leva atletas que ganharam milhões dentro dos estádios a investir em uvas, café, grãos, gado e criação de animais? Paixão pelo campo conta, mas o tamanho e a duração desse mercado também. Segundo a FAO, Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, o comércio internacional de produtos agrícolas e alimentícios movimenta mais de 2 trilhões de dólares por ano. Há ainda uma lógica simples. Um atleta pode atuar profissionalmente por 10 ou 15 anos. Uma terra produtiva atravessa gerações. Um vinhedo continua produzindo depois do último jogo. E uma marca de alimentos ou bebidas pode transformar a fama do futebol em um negócio duradouro. Gabriel Batistuta conhece bem essa lógica e bate um bolão no campo do agro. Batigol cresceu próximo ao ambiente rural e atua diretamente como produtor agropecuário na Argentina, ligado ao cultivo de soja, milho e girassol, além da pecuária bovina. Ele costuma comparar a rotina do produtor à vida de um jogador. No futebol, o atleta treina a semana inteira, sem saber se a bola vai entrar no domingo. No agro, o produtor investe dinheiro, tecnologia e meses de trabalho sem controlar completamente o clima, os preços ou o resultado da colheita. Batistuta conhece o potencial da atividade e os riscos envolvidos nela. Mas enquanto ele representa a terra, os grãos e a pecuária, outros craques acompanham o produto do cultivo até a garrafa. Andrés Iniesta passou a carreira enxergando espaços que ninguém mais conseguia ver. Fora dos gramados, também percebeu uma oportunidade. Nos anos 1990, o pai do jogador plantou os primeiros 10 hectares de uvas em Fuentelalbilla, na Espanha, sonhando em produzir o próprio vinho. A vinícola abriu as portas em 2010 e a bodega Andrés Iniesta passou a reunir quase 300 hectares, produzindo tintos, brancos, rosés e espumantes. A família acompanha a jogada do primeiro passe até a finalização. Andrea Pirlo seguiu caminho parecido. Em 2007, ele e a família adquiriram uma propriedade próxima a Brescia, na Itália, e criaram a Pratum Collin, recuperando vinhedos da região com foco em qualidade e manejo sustentável. O brasileiro Hernanes conheceu esse universo durante os anos na Itália. Em 2015, comprou parte de uma propriedade no Piemonte e criou a Ca del Profeta. E Davi Silva criou a bodega Tamerã, em Gran Canária, com vinhedos plantados em solo vulcânico e variedades típicas das Ilhas Canárias. Esses jogadores participam desde a produção da matéria-prima. Outros entram quando o produto precisa ganhar uma marca, alcançar novos mercados e chegar ao consumidor. Neymar lançou, em parceria com o pai, a marca de vinhos Le Prince, com rótulos produzidos no Chile, na Espanha e na França. Lionel Messi participa do setor por meio da Lionel Collection, desenvolvida com a MM Winemaker. E na Colômbia, James Rodrigues trocou o vinho pelo café. James associou sua camisa 10 a Café 10, marca de cafés colombianos, e o Café dos Molinos, que oferece os sabores de sua marca. Sua participação está concentrada na marca, no apoio e na divulgação, ajudando o produto a alcançar consumidores de diferentes mercados. Essa também é uma etapa do agro. E será que a gente consegue montar um timaço completo de craques nos dois campos, de futebol e do agro? O VAR vai seguir uma regra. A participação direta na atividade rural leva vantagem. Mas essa seleção também precisa representar outras etapas da cadeia: transformação, importação, construção de marca e comercialização. Critérios definidos, revisão concluída.
A seleção internacional do agro entra em campo em um 3-4-3 ofensivo. E já fica o aviso aos puristas. Nessa escalação temática, alguns jogadores vão atuar improvisados. No gol, Cláudio Taffarel, o campeão mundial, participa da seleção, da importação e da comercialização de vinhos italianos. Ele representa as etapas que escolhem os produtos e os colocam diante do consumidor. E como todo bom goleiro, decide o que passa. Na defesa, Gustavo Gomes, Aidan O'Neill e Davi Silva. Gustavo Gomes entra pela ligação com uma propriedade rural no Paraguai voltada à pecuária. O australiano Aidan O'Neill, originalmente meio-campista, recua para a defesa porque possui uma fazenda em Nova Gales do Sul onde cria gado. E Davi Silva fecha a linha defensiva representando a Bodega Tamerã, em Gran Canária, com cultivo e produção de vinhos em solo vulcânico. Uma defesa improvisada, mas com muita ligação direta com o campo. No meio-campo, Andrea Pirlo, Andrés Iniesta, Arrascaeta e David Beckham. Pirlo e Iniesta entram como os grandes maestros dos vinhedos. 2 jogadores diretamente ligados à produção de vinhos e acostumados a controlar o ritmo do jogo. Só que a terceira vaga é onde começa a polêmica. Arrascaeta entra no meio-campo. O Uruguai cresceu em uma família ligada ao turf e é proprietário de cavalos de corrida. A atividade envolve criação animal, manejo e participação direta no meio rural, embora esteja concentrada no universo das corridas. Para o VAR, essa ligação direta com o campo pesou. Arrascaeta ganha a vaga entre os titulares e acaba deixando Hernanes no banco para a felicidade da torcida rubro-negra. Fechando o meio-campo, David Beckham. Durante a carreira, ele era conhecido pelos cruzamentos pela direita. Nessa seleção, entra para representar suas colmeias e a produção de mel em sua propriedade na Inglaterra. É uma improvisação tática e cá para nós é um colírio para os olhos da torcida feminina. No ataque, Neymar, Gabriel Batistuta e Cavani. Pela esquerda, Neymar. Ele entra pela capacidade de transformar um produto em uma marca de alcance internacional. Sua presença representa a etapa em que o produto ganha visibilidade, alcança novos mercados e chega ao consumidor. Centralizado, camisa 9, Gabriel Batistuta, o homem dos grãos, da pecuária e da produção agropecuária. Ele representa o centro produtivo desse ataque. E pela direita, o uruguaio Cavani, representando sua marca de vinhos. Então o time fica assim: Taffarel no gol, Gustavo Gomes, Aidan O'Neill e Davi Silva na defesa, Pirlo, Iniesta, Arrascaeta e Beckham no meio-campo, Batistuta, Cavani e Neymar no ataque. Essa é a seleção internacional do agro, mas nenhuma convocação termina sem nomes importantes no banco. Hernanes tem ligação direta com vinhedos e produção de vinho na Itália, mas acabou perdendo espaço quando Arrascaeta entrou no meio-campo pela criação de cavalos. Lionel Messi também fica como opção por sua ligação comercial com o setor de vinhos. E o colombiano James Rodrigues completa a lista e entra no segundo tempo para colocar mais café e um pouco mais de energia nessa seleção. E aí, o que você achou da convocação do Pura Teoria? Quem mereceu ser titular? Quem deveria começar no banco? E quem ficou injustamente fora dessa seleção? Escreva aqui nos comentários e aproveite para curtir o vídeo e se inscrever no canal. Isso ajuda muito o Pura Teoria. E depois de se inscrever, assista ao vídeo que eu separei para você e que está aparecendo aí na tela. Tenho certeza que você vai gostar. Eu sou Cíntia Neves, do Pura Teoria. A gente se vê. Tchau!